Good morning, everybody. Bom dia, pessoal. Welcome to our English class. Seja bem-vindo à nossa aula de inglês. My name is Antônia, meu nome é Antônia. Today, hoje, with me, comigo, Teacher João. Welcome, João. Thank you, Antônia. Good morning, everybody. Hope everybody's fine. Bom dia a todos, espero que todos estejam bem. Today I'll be helping Teacher Antônia. Eu vou ajudar aqui a professora Antônia with the chat, com o nosso chat. So, please take part. Participem bastante para deixar essa aula bem interativa, ok? There we go, Antônia. O pessoal deve estar perguntando do Ed, né, João? Ah, provavelmente. Né? O Ed ele vai fazer aí uma aula diferente hoje com a professora Fernanda, então nós fizemos uma troca, né? Sim. Então o João veio me ajudar porque ele vai fazer a interação com outros professores e a gente tem um limite de aulas para interagir, né? Okay. Então, para não estourar o limite da semana, o João veio me ajudar. Estamos aqui para dar um help hoje. Ok, let's start our class. Vamos começar a nossa aula de hoje que está delicious. Delicious, Está totally. delicious. Qual vai ser o título da nossa aula hoje? Vamos lá, Marcos. Cake History. Ok, Eu let's talk adorei. about cake. Também adorei. Né? Eu estudei aí a história do bolo, gente. Muito legal. Qual a habilidade que nós vamos trabalhar? A habilidade de recuperação. Você lê para mim, João? Leio, claro. Interessar-se pelo texto lido, compartilhando suas ideias sobre o texto que o texto informa ou comunica. É a habilidade EF06L112. Agora, vai me dizer, João, contando a história do bolo de chocolate, quem que não se interessa pelo assunto? Já estou com vontade. Bom, tem uma surpresinha para vocês no final da aula, tá ok? Então vamos lá começar. Põe ali para mim, o Marcos, a próxima tela, o que nós vamos utilizar para a nossa aula de hoje, o material. Your notebook. O seu caderno. A pen or a pencil. Uma caneta ou um lápis. Eu utilizei o material do caderno do aluno, né, do quarto bimestre. Se você quiser dar uma estudada melhor, se inteirar um pouquinho sobre o assunto da história do bolo, também tem no caderno do aluno do volume 4, tá bom? Só como o assunto já era esse mesmo, eu aproveitei ali o texto, ok? Let's start, vamos começar? O Marcos vai colocar aqui na tela uma imagem. Tá? Nós vamos fazer a análise dessa imagem. Por enquanto, nós não vamos fazer a tradução, tá, João? Okay. A gente só vai se inteirar aí dos tópicos, ok? Pode colocar na tela, dar um print aí para você organizar. Vamos também falar um pouquinho de francês. Ah, ok. Vamos ver se vamos gastar o francês na aula de hoje. Isso, ó o meu biquinho, delicieux. Né? Masthead é o título da revista. Né? The Thin Line, pode pôr para eles lá na tela, Marcos. The Thin Line, o que é? Dá para enxergar? É a... Vamos traduzir já agora? Melhor eles? não, né? Eu falei que não ia, né? The Thin Line, dá uma olhada o que é The Thin Line. Man Image, dá uma olhada lá o que é image. A gente já trabalhou esse vocabulário em algumas outras aulas. Sim, e parece com português essa palavra, Isso, né? A gente vai trabalhar as estratégias de leitura, tem que lembrar delas. Cover lines. O que será cover lines? Lines a gente já falou várias vezes. Tutorial name. Tutorial a gente também tem essa palavra bem parecida com português. The same, a mesma. Sailing line. Man cover line. Cover lines e barcode, né? Então, e lá no finalzinho, assim, na última linha, tem a source, que é a fonte, que eu falo bastante para vocês. Lá está escrito Magazine Cover Template for Canva. Né? Então, dá uma olhadinha aí, eu estou falando para vocês darem bem uma olhadinha, com bastante atenção, né? Para nós fazermos a nossa próxima interação. Nossa próxima interação, pode pôr ali para mim, Marcos, por favor. São 4 perguntinhas. Vocês irão dar resposta completa, como a gente já aprendeu. Já estamos no final do ano, praticamente, já vimos as estratégias de leitura. Bem legal, né? Então, acha o sujeito da pergunta, coloca na resposta, localiza o verbo da pergunta e coloca na resposta. Lembra da história da pergunta, achar uma palavra-chave? E vai lá no texto e procura uma palavra-chave? Nossa, teacher, mas não tem texto ali. Aquilo ali também, aquela imagem também é um texto. Então, você também pode fazer a leitura da imagem como um texto. O Marcos vai colocar as perguntas aqui, que já são conhecidas de vocês, tá? What kind of text is it? Que tipo de texto é esse? What is the magazine's name? Qual é o nome da revista? What is the text about? Sobre o que é o texto? What is the target audience?
quem é o público-alvo. Então, vocês terão 3 minutinhos para vocês responderem. Lembre-se, coloque as 3 respostas juntas no chat. Ai, teacher, mas eu ainda tenho dificuldade. Não deu para responder as 3? Don't worry, não se preocupe. Você responde uma inteira, responde a segunda, responde a terceira, né? E vai tentando, que é o que a gente está fazendo até agora. Então, o Marcos vai colocar ali a revista, bonitinho para vocês. Em seguida, ele vai para as perguntas e você responde ela in English, of course, em inglês, tá? Dando resposta completa. Let's go to practice. Vai lá praticar. Go there. Have fun. Estou imitando o professor João. Go there. Eu sei, pessoal, que está difícil agora sem interação com o aluno. Nós também sentimos muita falta, mas nós estamos tentando nos adaptar, né, João? Sim. Então, vamos fazer o nosso melhor, que as nossas aulas é com interação, isso não depende de nós, né? Então, vamos dar o nosso melhor. O que eles falaram, João? Tem aqui algumas respostas simpáticas aqui. A gente tem, a Pro Adriana mandou a resposta da Yasmin, que falou assim, number 1, about cooking. Né? A resposta número 1, sobre cozinha, sobre cozinhar. Não é isso? O Pro Alberto falou que o Wesley mandou para ele 2 respostas. A número 2 está dizendo que é delicious, ele escreveu aqui in English, né? E em francês também, delicieux, eu acho que é essa a pronúncia, né, Antônio? Delicieux. Ok. E a Pro Ivone mandou que é uma magazine about cookies and cakes, uma revista que fala sobre biscoitos e bolos. Muito bem. Então, eu também colhi aí algumas respostas de vocês. Então, a 2, what is the magazine's name? Colocaram delicieux, tá? E a outra, about cake. Lembrando, né? Lembra das nossas regrinhas? Ó, localiza o verbo da oração
corta tudo que está na frente e localiza o sujeito. Vai ficar o quê? It is, né? What kind of text? It is a... Lá no finalzinho da fonte, era só você olhar. É a magazine cover, era uma capa de revista. Lembra da dica de olhar a capa da revista, olhar a fonte para localizar o gênero? Novamente, ó, magazine's name. Localiza o verbo, que vem antes do verbo, eu corto. Eu posso colocar tudo isso aqui ou substituir por it. It is delicieux. Acho que é assim que fala, né, João? Provavelmente sim. Delicieux, tá? Ou eu posso colocar the magazine's name is delicieux. A outra também, a segunda, ó, o verbo to be, tudo isso daqui é o sujeito e aqui é a preposição. Aí eu coloco ou it ou the text, né? It is about e aqui o assunto. It's about cake ou it's about cooking, né? Tanto faz. What is the target audience? Para que público será que é, né, João? Né? Para quem essa revista foi escrita? A gente tem que pensar nisso. Mesma coisa, o verbo, corto, double question, ou eu copio tudo isso aqui, ou eu substituo por it. Tá certo? Aí, a nossa respostinha. Vamos lá mostrar a resposta para eles, por Legal. favor? E aqui a gente tem a Pro Cláudia também, ela mandou a resposta do aluno do Kevin, justamente falando isso. It's a magazine cover, né? Chegou lá no final. The magazine's name is Delicieux. Muito bem. Olha aqui, ó, o sujeito, o verbo to be está aqui e o nome da revista, Magazine Cover. A mesma coisa, cortei aqui o nome da revista, posso substituir por it se eu quiser, ou posso copiar o que está ali no título, né, na pergunta para facilitar a minha vida. E aqui está o sujeito e aqui o verbo to be e o nome da revista. Mesma coisa, ó. O sujeito, aqui eu substituí por it, a preposição about e a cake recipe, tá? É sobre uma receita de bolo. What is the target audience? Qual é o público? It's to cookies and who likes cake. É para quem gosta de cozinhar, né? E para cozinheiros especialistas, ok? Então, essa foi a nossa esquenta aí, o nosso esquema e o nosso scanning. Não esqueçam das estratégias de leitura para facilitar a nossa vida. Agora, nós vamos para umas perguntinhas aqui para vocês. Ela é pessoal, tá? É uma pergunta pessoal aí para vocês, para nós entrarmos no nosso assunto, tá? Põe para mim ali, Marcos, por favor. Do you like to cook? Você gosta de cozinhar? Não esqueçam, gente, eu estou perguntando para você. A resposta tem que vir na primeira pessoa. I. Yes. Tá? Não pode esquecer. E localiza o sujeito, o verbo. Olha o verbo que eu estou usando, é um verbo auxiliar. Do you like to cook? Você gosta de cozinhar? Two, what's your favorite dessert? Dessert. Dessert, yes. Qual é a sua sobremesa favorita? Do you know how to make cakes? Você sabe fazer bolos? Four, do you know who invented the cake? Você sabe quem inventou o bolo? Perguntas bem interessantes, Bem hein? interessantes, e a aula está ficando cada vez mais gostosa. Estamos chegando no ponto forte. Já tem gente falando aqui, já deu vontade de comer. O pessoal está interagindo aqui. Se TV tivesse cheiro, né, João? Então, vocês terão aí, eu acho que eu dei 2 minutinhos para vocês responderem, porque é resposta curta e é pessoal, tá? Responde todas as perguntas juntas para a gente saber um pouquinho sobre você, tá? Go there, vai lá. Answer the questions. Respondam as perguntas, ok? Ok.
Come back, voltamos. E o que eles responderam, João? Temos aqui bastante participações. Agora, o professor Alberto aqui, ele falou na ordem ali das respostas, né? Número 1, yes, sim. Pudding, number 2. Number 3, mais ou menos. E number 4, no, que não sabe. Essa foi a resposta do aluno Wesley. Deixa eu ver, o Rafael também falou aqui que my favorite dessert is Maria Mole Pudding. Pudim de Maria Mole, minha sobremesa favorita. Depois a professora Joyce escreveu que o Felipe respondeu que yes, but he doesn't know how to cook. Então o Felipe respondeu que sim, mas ele não sabe cozinhar. E o Pro Ralph falou, my student Giovanna, a minha estudante Giovanna Ortiz said cake, disse bolo, yes and no. Então que ela sabe sim, mas que não sabe fazer o cake. Dada Pei Adelaide. Enquanto o João foi falando, eu fui coletando umas respostas bem interessantes, tá? Coloca para mim, Marcos, por favor. Aqui. Do you like to cake? Resposta curta, no, né? Do you like to cook? No, o auxiliar é do, no, I don't, né? Fez a junção do do mais o not, né? A pessoa respondeu, what's your favorite dessert? Ao invés dela responder, my favorite dessert is, ela respondeu, I love mousse. Que é da aula passada, né? Eu posso responder, I prefer mousse, né? I like mousse. Olha, ela já usou o vocabulário da aula passada. Não, bem legal isso. A resposta não precisa ser tão fechadinha, não, né, Antônia? Não precisa. Existem as variações, isso é muito legal. E é bom, legal que no 6º ano já está aprendendo a usar essas variações, né? Muito bom. Do you know how to make cakes? Aí uma pessoa respondeu, no, I don't know. Eu também, João. O meu bolo de cenoura nunca fica bom. Né? Eu sei, I do cake, but I don't know, mas eu não sei por que o meu bolo de cenoura fica terrível. É a umidade, é o dia que está muito lindo. Eu acho que eu e a cenoura não conversamos. Do you know who invented the cake? Aí uma respondeu, I don't have idea. I don't have idea. Não tenho ideia. Muito legal. Achei essas respostas bem interessantes. Vamos para a possíveis respostas dos alunos, Marcos, para o próximo slide. O que eles poderiam responder? Yes, I do ou no, I don't. What's your favorite dessert? Eu tinha colocado uma resposta fechada, mais simples, né? My favorite dessert is. Mas a aluna respondeu, I love mousse. Perfeito. Do you know how to make cakes? Eu poderia responder yes, I do ou no, I don't. E a última, do you know who invented the cake? Também tinha colocado uma resposta curta, né? Yes, I do ou no, I don't. E um aluno colocou I have no idea. I have no idea, I don't have idea. Perfeito, estava perfeito isso. Muito legal a interação de vocês. Agora nós vamos ver um videozinho. E antes do vídeo, Marcos, eu queria que você passasse as perguntas, porque para mim, para eles localizarem quais são as respostas, tá? Que eles vão ter que colocar ali no chat. Nós vamos praticar o listening, o listening é você ouvir, né? Ouvir e treinar o seu ouvido. Isso é uma prática, viu, gente? Né? Tem os alunos, às vezes, que no primeiro, né, João, na primeira interação trava. Mas é a primeira vez. Na segunda, na terceira, você vai se familiarizando com as palavras, elas se tornam mais fáceis. Então, quando você assistir o vídeo, você presta atenção nessas perguntinhas, tá? Que estão ali para você colocar a resposta. Where was the cake invented? Onde o bolo foi inventado? A. Ancient Rome. Na Roma Antiga. Ancient Egyptians. Pelos egípcios antigos. England. Na Inglaterra. Why did the cake become a status symbol? Por que o bolo se tornou um símbolo de status? A. Because sugar was white. Porque o açúcar era branco. Because sugar was the most expensive ingredient. Porque o açúcar era o ingrediente mais caro. Because sugar was cheap. Porque o açúcar era barato. Who made the cake a sweet dessert? Quem transformou o bolo em uma sobremesa doce? A português. Português. Italians. Os italianos. Germans. Os alemães. Então, nós vamos para o vídeo, tá? Vocês prestem bastante atenção no vídeo, que vocês terão que localizar essas informações no vídeo. E quando você voltar, você já numa interação só, você coloca número 1, letra tal, 2 tal, 3 e assim por diante, tá? Nas respostas de vocês. Go there, vai lá. A big day calls for a cake. Duh.
But how did cake become the de facto dessert for celebrating weddings, birthdays, and days when your dog is being an extra good boy? Yes, he is. Yes, he is. In the case of the former, the story begins, where else? In ancient Rome. Then, a marriage wasn't officially official till the groom smashed cake over his bride's head. Friends and family would pick up crumbs and throw them at the couple for good luck. Yeah, just remember, some traditions start to seem really weird after a few thousand years. Eventually, wedding cakes, along with everything else in a wedding, became status symbols. In 15th century England, where cane sugar was a luxury item and white sugar was the most expensive, the whiter your wedding cake, the wealthier your family seemed. What about birthday cakes? Well, in the Middle Ages, Germans cooked up sweet desserts to celebrate that their Kleinen Kinder had completed another successful trip around the sun. Parents topped their cakes with a candle for every year their child had spent on Earth, plus one. For good luck, they'd make it to their birthday next year. Thank the Industrial Revolution for making cake baking ingredients readily available everywhere, anytime, whether it's your birthday or not. Because, let's be honest, we don't need a reason to split slices with the family, or shovel fistfuls alone. Though if you want one, we might recommend a cake decorating class. You get a solid excuse for taking home a cake on a Tuesday night. Plus, if you mess up the piping, well, you'll just have to eat the whole thing and start all over again. Enquanto o João coleta ali, realmente a aula hoje está delicious. Vou contar uma história, né? Gente, eu não sabia que o bolo era uma sobremesa salgada. Não sabia disso, João. Interessante, né? Interessante. A gente saber um pouquinho da história, de como ele funciona. Como que surgiu. E o bolo, ele não foi só uma cultura que modificou. Então, não vou falar a resposta, né? Sim. Mas antigamente o bolo era salgado e eles colocavam uma espécie de geleia em cima do bolo, né? E ele não era redondo, ele era quadrado. Né? E depois, também não posso falar essa parte. Senão você já está entregando as respostas. Aí. Teve uma cultura aí que pegou o bolo e fez como eu posso dizer a palavra? Uma homenagem, talvez, né? Vamos dizer assim, ao sol, e pediu para que um cozinheiro famoso criasse o bolo redondo para homenagear as estações, a lua e o sol. Por isso que o bolo é redondo, mas ele era quadrado. E salgado. E eu também não posso falar por que ele era salgado, porque eu vou dar a resposta. Depois que o João ler a resposta, eu falo por que ele era salgado. Ok, João? Ok, vamos lá. Tem aqui algumas respostas.
A Pro Jocelina mandou aqui pra gente ABC. Depois Pro Iraí falou A to B, 3C. A gente tem a Pro Silvana falando um A to B, 3C. A maioria deles está colocando A, B, C, Antônia. Será que está certo? Vamos ver se eles acertaram. É? E a reclamação de vocês que o chat está fechado, enquanto você estava na interação, eu dei print e mandei para o departamento para eles verificarem, tá bom? Então, vamos aguardar aí, né, João? Bom, vamos para a resposta. Põe para mim, Marcos, para eles darem um print na tela. Where was the cake invented? Onde foi inventado o bolo? Ancient Rome. Na Roma Antiga. Né? Então, o bolo surgiu lá na Roma Antiga, depois ele foi passando por várias outras culturas e foi modificando. Acertaram a resposta, então. Certinho. Why did the cake become a status symbols? Porque o bolo se tornou um símbolo de status? Because sugar was the most expensive ingredient. Porque o açúcar era o ingrediente mais caro. Também acertaram Também aqui a B. acertaram. Por isso que ele era salgado, João. Ah, tá. Então, sal era mais barato, vou fazer um bolo salgado. Bolo salgado e colocava com geleias ou frutas em cima Para do bolo. poder dar uma adoçada. Né? Isso. E ele se tornou um símbolo de status porque só os ricos é que colocavam açúcar. Tá, então quanto mais doce o bolo, mais rico você era. Mais rico você era, olha Tá vendo só. só? Interessante. E a terceira, who made the cake a sweet dessert? Quem transformou o bolo em uma sobremesa doce? Foram os alemães, Os alemães. Germans. E That's it. nessa pesquisa, você sabia que o Floresta Negra também é uma receita alemã? Também veio de lá? Também, do sul da Alemanha. Olha só. E o Floresta Negra é o nome de uma floresta que fica lá na Alemanha. Só que o nome da floresta não é Floresta Negra, é uma tradução nossa. Meio literal. Muito, né? mas muito legal, né? Então, os alemães pegaram, mudaram o formato do bolo. Eu não lembro bem o nome do cozinheiro famoso, parece que era Keller, eu acho. Uma pessoa pediu para que esse Keller fizesse um formato do bolo redondo para homenagear uma pessoa da família que ia fazer aniversário. Olha só. Né? E pediu que o bolo fosse todo branco, né? E por isso que também ele passou um símbolo de amor, né? Quando interessante. As cores, o formato. Então, ele passou a ser um símbolo de amor. Tudo tem Se um eu porquê. gosto de você, né? E você está fazendo aniversário, eu vou te dar um presente. O que que é? Um bolo. Olha que lindo, Legal. gente. Bem poético, né? Bem, muito. Agora, nós vamos para a nossa famous recipe, nossa famosa receita de chocolate cake. Chocolate cake. Vamos lá? Vamos ler, João? Vamos lá. Chocolate cake. Ingredients. Bolo de chocolate, os ingredientes. 6 eggs, 6 ovos, 2 cups of sugar, 2 xícaras de açúcar, 1 tablespoon of oil, 1 colher de sopa de óleo, 3 cups of heat flour, 3 xícaras de farinha de trigo, 3 tablespoons of powdered chocolate, 4 colheres de sopa de chocolate em pó, 1 tablespoon of cornstarch, 1 colher de sopa de amido de milho. Esse nome é estranho, Isso, né? Cornstarch. Mas é o amido de milho. Ok. 1 cup of hot water, 1 xícara de água quente. 2 spoon dessert of baking powder, Então, são 2 colheres de sobremesa de fermento em pó. 1 tablespoon of salt. Tudo isso? Uau! 1 colher de sopa de sal? Eu acho muito. Eu ponho só uma Né? pitadinha, Bom, né? A gente pode adaptar a receita, né? Se adapta a receita. Por exemplo, eu não usaria 6 eggs, eu não usaria 6 eggs. 6 ovos, Eu ok. colocaria 3 ou 4. 3 ou 4. 3 ou 4, tá? Mas essa é a receita que está lá no caderno do aluno, a minha, mine. Isso. Cada cozinheiro tem, né, pode adaptar a receita da forma que achar melhor, do jeito com o seu gosto. Então, a gente Quando eu vai- olhei ali 6 eggs, eu já colocaria mais tablespoon powdered chocolate. Eu colocaria mais chocolate. Ok? Então, nós vamos agora para uma interação, tá? Vocês já viram lá a receitinha. Então, ali no caderno do aluno, nós temos quais são os passos que você vai usar para você fazer a sua receita. Então, coloca ali para mim, por favor, Marcos. Nós temos ali alguns verbos de comando, vocês irão preencher ali. Podemos fazer juntos, né, João? Deixar o chat aberto, a gente vai lendo e eles vão completando. Pode, né? Pode ser, diretor?
Vamos lá. Add, Add, adicionar. beat, Bater. take, Levar, pegar. turn off, Desligar. mix, Misturar. decrease. Diminuir. How to prepare. Como preparar. Agora, vocês já podem ir lá no chat e vocês vão respondendo, mas respondam, esperem para responder tudo, para mandar de uma vez. A gente vai lendo o texto e você já vai encaixando ali o verbo de comando, tá? Mas a gente vai traduzir agora, Antônia? Não, ou a gente dá um tempinho? eu leio e você traduz, aí fica mais fácil para eles, porque o texto é grande, né, João? Tá bom. 1. The whole eggs with the sugar for 10 minutes. Os ovos inteiros com o açúcar por 10 minutos. 2. The speed of mixer and A velocidade da batedeira e the water mixed with the oil. a água misturado com o óleo. 4. And E gently sift flour together with powdered chocolate. gentilmente misture a farinha com o chocolate em pó. Put the dough on a greased baking pan. Ficou faltando aqui a parte depois do chocolate, Antônio. O cornstarch, né? Com Sim, amido é de verdade. milho. Cornstarch, salt and baking powder. Isso. Então vai misturar tudo com o cornstarch, o amido de milho, o sal e o fermento em pó. Put the dough on a greased baking pan. Então coloque a massa em uma assadeira untada. And sprinkle with wheat flour. E também salpicada com a farinha. To a medium over 180 Celsius. Um forno, temperatura média de 180 graus centígrados, ou Celsius, desculpa. Preheated to bake. Pré-aquecido para assar. Então, enquanto eles vão colocando ali a resposta, eu vou até Legal. falar que na aula de ontem, na aula de ciências, né, porque uma matéria conversa com a outra, uma professora colocou que ela usa fermento biológico, né? E aí o professor Joel e o professor Magno falou que eles não usariam esse produto no bolo. Pode usar sim. Dá para se fazer. Eu, no caso, eu não usaria, até conversei com o João, eu não usaria o fermento biológico. Por quê? Você tem que esperar a massa descansar para ele crescer, né? Que é o processo. Você põe ele no forno, ele não vai crescer, porque ele tem que descansar. O processo é diferente, né, na transformação química. Eu usaria o fermento químico, né? Eu sou uma pessoa mais rápida, né, João? Não gosto muito de demora, eu usaria o químico. Mas dá para fazer, sim, o bolo com o fermento biológico. Vai de cada um. O que eles responderam, João? Tá subindo aqui o chat. Teve um recadinho aqui da professora que eu esqueci de traduzir. A palavra sift ali é para peneirar, né, os dois. A gente teve a Noemi falando que a aluna Josiane falou assim: My mom has a notebook full of recipes. A minha mãe tem um caderno cheio de receitas. I'm not organized, eu não sou organizada, João. Hoje em dia também a gente acaba pegando na internet, né? Então veio uma resposta aqui da Pro Marilene, falando lá, number 1, beat. Perdi a Pro Marilene aqui, tá subindo. Number 2, decrease. Depois add, que é adicionar, turn off, desligar, mix, misturar e take, levar. Então é o que a gente tem aqui. Para Marilene voltou. Beat, decrease, bater, diminuir, add, adicionar, turn off, desligar, mix, misturar e take, levar. Será que é isso, Antônio? Vamos dar uma olhadinha? Bom, eu posso também comprar o bolo pronto, né, João? Hoje tem, mas eu acho que quando você vai fazer o bolo, é uma questão de tradição. Você leva a sua família junto. Aí comprar o bolo no mercado não tem muito sentido, né? Acho que é uma questão de tradição. Eu, por exemplo, ontem estava fazendo bolo com a minha filha. Então, é uma tradição de família, né? Aí cada um faz o que quer, mas o importante é que a gente tem que aprender como funcionam as coisas e para que elas servem. Sim. E cozinhar é uma transformação química. Exato. Né? Tudo, é isso tudo que nós estamos aprendendo aqui. Então, vamos ver a resposta, João? Vamos lá. A primeira, beat. Beat, bater. 2, decrease. Diminuir. 4, turn off. Não, 3, add. 3, add. Adicionar. 4, turn off. Desligar. 5, mix. Misturar. And 6, take. Take, levar.
levar acho ao que deu, fórmula. tá tudo certinho, eles Ok, acertaram, né? aqui. Dá um print aí para vocês preencherem o caderno do aluno, bonitinho, né? De vocês. Agora, o que nós vamos fazer? O Marcos vai colocar uma tela aqui para mim na lousa, tá certo? Aqui, se vocês perceberam, quando a gente vai fazer uma receita ou fazer comandos de jogos, a gente usa a imperative form, forma imperativa. A receita ali, das instruções, elas estavam usando a forma imperativa. Não sei se eles perceberam que não tinha sujeito na oração, né? A oração começava por um verbo, ó, né? Por exemplo, aqui, wash the dishes, lave a louça. Eu estou mandando uma ordem, né? Então, quando eu dou uma ordem, para enfatizar isso, eu começo com o verbo wash the dishes. Não tem o sujeito. Alguém vai praticar essa ação. Sim, como né? em português, né? A gente tem lave os pratos. É o verbo que está dando Muito uma ordem ali. Muito parecido com o português. Exato. Advise. Dá um conselho, né? Be nice. Seja legal. Né? Olha o verbo to be no verbo ser aqui. Warning. Né? Dar um aviso. Dar um aviso para alguém. Eat this. Coma isso. Também, ó, começou pelo verbo eat. Alguém vai comer. E request. Fazer um pedido para alguém, né? Request. Request. Sempre aquela frase, teacher, may I go to the toilet, please? Né? Aqui eu coloquei, come here, please. Vem aqui, por favor. Tá? Então, essas frases, esses comandos aqui, são todos na forma imperativa. Eu quero falar na negativa. O que eu faço? Eu coloco o do, né? Que é o auxiliar do, e o not. E posso usar a junção, usar o don't, para dizer para você não fazer aquilo. Don't be nice, não seja legal. Ó, essa aqui foi só para ilustrar, viu, João? Mas seja legal, be nice. Don't eat this, não coma isso, ok? E aqui, come here, please. Don't come here, please. Tá certo? Agora, eu vou pedir para vocês, vou deixar ali pode pôr a tela anterior, por favor, Marcos? Isso. Aquela tela ali anterior vai ficar para vocês na tela. E eu quero que vocês me digam uma frase. Crie uma frase com um verbo, hoje dando uma sugestão, alguma coisa para a gente fazer até o final da aula, enquanto eu arrumo o cenário aqui, João. Perfeito. Tá? Vamos Então, lá. um minutinho, o João vai conversar com vocês. Escreva uma frase hoje, um comando para a gente, um conselho, usando uma frase que vocês conheçam em inglês. Exato. Vamos trabalhar aqui, ver se vocês conseguem mandar para mim no chat uma frase usando aí um comando, ou uma ordem, ou uma sugestão, ou um pedido. Vamos tentar? Estou aqui esperando a resposta de vocês. May I go to the restroom? Estão pedindo aqui. Se eu não deixar aqui, você vai segurar até o final da aula, hein? Eu posso dar um incentivo? Vai lá. I did this. Eu fiz isso. Ó. This is my recipe Of your chocolate cake. Chocolate cake. It's my Very version. Nice. Será que vai ser, eles estão estimulados agora Ok. a dar a resposta? Já está falando aqui, ó. Study, please. No. Do it. Faça isso. Do it. Make a chocolate cake. Eu acho que eu dei um incentivo, hein? Deu, ó. Read the recipe, please. It's my recipe. Leia. Essa é a minha receita. É a sua receita, Antônia? Yeah. Leia a receita, por favor. A Damaris falou assim, be happy. Né? Seja feliz. Agora com o bolo aí cortado. A nossa aula está chegando ao final, né, João? Ok, Espero que vocês tenham gostado da história do bolo. I love it. Eu amei isso. Bye, bye. Bye, bye, Avalie a pessoal. nossa aula de hoje. Isso, até mais. Bye.